Oi, oi, tudo bem? Sim, como fosse meus irmãos, ele não sabe que é, entendeu? Meus irmãos que tá falando com ele. Aí eu tive que colocar o nome Marcos, mas Marcos não sabia quem era, entendeu, meus irmãos? Que tava falando com ele, como fosse anônimo. Mas Mateus tá conversando com ele, meus irmãos. Tá demorando um tanto, é não, meus irmãos? Então, meus irmãos, coloquei 2 gravadores, tá certo, meus irmãos? Coloquei 2 gravadores. Primeiro eu fiz a imagem, depois eu falando, tá certo, meus irmãos? Que fazer isso. Já Marcos tá demorando. É Marcos Mateus, meus irmãos. Ah, Mateus tá demorando muito. Ah, ele tem me responder logo. Ele está disponível para mim do jeito que eu quero. É não, meus irmãos? Então, meus irmãos, tô esperando a resposta de Marcos. Meu Deus. Então, meus irmãos, Marco disse sim. Eu me lembro da nossa infância. E aí, meus irmãos, Marcos está falando com Mateus. Eu também. Oxe, meus irmãos, que negócio é esse? Fala que Marcos não se lembra de Mateus. E por que ele falou que lembra? É não, meus irmãos? Será, meus irmãos, tem outras pessoas nessa história? Escrevendo, meus irmãos. O tempo passa rápido, é não, meus irmãos? Aí, meus irmãos, são um bate-papo da conversa diária, de amigo de infância. E problema, meus irmãos, problema, Marcos não se lembra de Mateus. E como ele disse, meus irmãos, que lembra de Mateus, e sabendo que ele não lembra. Será, meus irmãos, tem alguém no campo magnético dizendo que Marcos lembra dele, sabendo que não foi Marcos, sabendo que foi conferência de mensagem? Com o tempo, meus irmãos, eu vou ensinar sobre isso. Questão de identidade, questão do campo magnético, genético. Vou falar tudo um pouco, coisa de espiritual. É coisa, meus irmãos, realidade. É não, meus irmãos? Mas é realmente, meus irmãos, um mundo de virtual. Mas Mateus responde, não, meus irmãos, é verdade. Ah, Mateus está demorando, meu Deus. Nós brincava muito. Marco disse, nós brincava muito. Que tá conversando quem e quem, não, meus irmãos? Que palhação é essa, não, meus irmãos? Ah, meus irmãos, que disse foi Mateus. Mateus disse riso, não lembro mais isso. Não lembro mais isso. Ele disse riso. Aí Marcos está falando para Mateus, não, meus irmãos? Porque essa verdade, meus irmãos, eu não sei quem é. Do campo magnético. Aí eu fico quieto. Pronto, meus irmãos. E você vê, meus irmãos, tem 2 gravadores de tela. Eles sabem, tem outra conferência de gravador de tela de outra pessoa conversando. Mas você não viu Marcos, você viu Mateus, meus irmãos, conversando? Você viu digitando, não, meus irmãos, escrito com Marcos.
Mateus fala, é verdade. Mas lembro da nossa infância. Riso. Aí Marcos conversa com Mateus. Ah, Mateus está demorando muito, meu Deus. Ah, tem muitas coisas para fazer. Eu não quero conta da palavra de Deus. Eu não quero ouvir da palavra de Deus. Que Mateus é esse que demora? Aqui fala, meus irmãos, também aqui fala de Mateus. Não, meus irmãos. Que igreja você? Que igreja você frequenta? Ah, meus irmãos, eu não sei qual a pessoa que disse. E aí eu esqueci de perguntar o nome dele, meus irmãos. Mateus diz para Marcos. E aí, meus irmãos, o Marcos vai responder. Às vezes, meus irmãos, nós não temos aquele tempo de ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. E às vezes a gente fica com pressa para a pessoa logo falar do jeito, da maneira que a gente quer. Mas não é do nosso jeito, entendeu, meus irmãos? É o jeito de Deus. Então, meus irmãos, vamos lá. Ah, meu Deus, eu não sei quem é que está escrevendo, meu Deus do céu. Mateus disse para Marcos. Ele disse é da testemunha de Jeová. Quem te deu o número, não, meus irmãos? Eu nem sei, meus irmãos, eu fico logo dizendo logo. Quem te deu o meu número do WhatsApp? Mateus disse para Marcos. Isso é troca de energia, entendeu, meus irmãos? Marcos está respondendo, meus irmãos. Você vê, meus irmãos, tem 2 gravadores de tela. Um de cima e um de baixo. Mas os 2 não sabem que está gravando, entendeu, meus irmãos? No gravador de tela. Como fosse, meus irmãos, um detetive. Entendeu, meus irmãos? Como fosse espião. E a pessoa, meus irmãos, assistindo a conversa deles. Entendeu, meus irmãos? Como fosse um filme. Tá vendo, meus irmãos? Os 2 se entenderam, meus irmãos. Os 2 de infância não se entenderam, meus irmãos. O outro disse A, o outro disse B. Aí, meus irmãos, os 2 de infância. E quando cresceu, meus irmãos, mais de 20 anos, os 2 não tá se entendendo, não, meus irmãos? Continuação do próximo outro vídeo.